O presidente Lula hoje se encontrou com o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez. Segundo o Itamaraty, os dois estiveram na pauta do encontro, trataram das guerras em Gaza e na Ucrânia, além de negociações do acordo entre Mercosul e União Europeia. Vamos falar com Pedro Teixeira, que está acompanhando tudo isso lá no Itamaraty. Vai trazer um detalhamento dessa conversa, Pedro, e claro, do que você ouviu nos corredores do Itamaraty. Boa tarde. Tudo bem, Tainá, Uribe? Boa tarde para vocês, boa tarde para todo mundo que nos acompanha aqui na CNN. Olha só, eles discutiram principalmente 3 assuntos: acordo Mercosul, União Europeia. A posição da Espanha é bastante favorável ao acordo que vem sendo desenhado desde 1999, avançou um pouco em 2019, depois as duas partes, tanto a União Europeia como o Mercosul, apresentaram alguns pontos de restrição, mas o Brasil aproveitou, já que a Espanha não é um dos grandes países opositores desta negociação. A França, por exemplo, indica muitas outras dificuldades para que o acordo seja firmado. O Brasil aproveitou essa posição mais favorável da Espanha para dizer que, pelo Brasil, o acordo será assinado, que as negociações não estão paralisadas neste momento, que o ponto deixado pelo Brasil quando saiu da presidência do Mercosul é um ponto bastante interessante da negociação e que isso pode avançar nos próximos meses. Com relação a outro assunto que surgiu e mobilizou manifestações tanto do presidente Lula como também do Pedro Sánchez, presidente da Espanha, eleições na Venezuela. O presidente Lula diz que está bastante feliz com a marcação da data para o dia 28 de julho, mas pontuou algumas questões. Por exemplo, com relação à não participação da Maria Corina, que é uma das principais opositoras ali do Nicolás Maduro. Ele diz que quando ele não pôde disputar as eleições em 2018, ele não ficou chorando e ele apresentou um novo candidato. Na avaliação do presidente Lula, é justamente isso que deveria acontecer lá na Venezuela. Esta oposição ao governo de Nicolás Maduro, do ditador Nicolás Maduro, deveria apresentar um novo candidato para a disputa das eleições. Além disso, um terceiro tema, justamente essa discussão que vocês traziam antes sobre a fala do presidente Lula com relação ao conflito na faixa de Gaza. Ele manteve a linha que vem sendo adotada de criticar a atuação do exército de Israel na faixa de Gaza, mas evitou aquelas palavras que geraram, de certa forma, uma grande repercussão quando ele comparou a atuação do exército de Israel ao Holocausto, citando inclusive Adolf Hitler durante uma viagem para a África, mais precisamente na Etiópia. Estes foram os 3 principais assuntos, inclusive motivando declarações tanto do presidente da Espanha como também do presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva. Questões internacionais, os países têm algumas linhas diferentes nessas questões, por exemplo, sobre a guerra entre o Israel e Hamas e também sobre a Venezuela, mas são mobilizações e manifestações bastante polêmicas, principalmente com relação às eleições aqui nos vizinhos na Venezuela. O presidente Lula tenta evitar críticas mais duras, digamos assim, muito por conta da relação que ele tem com o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. São estes os assuntos principais desta visita do presidente da Espanha aqui em Brasília nesta quarta-feira. Volto com vocês. Obrigada pelas informações.